Olá, sabe aquela sensação de postar algo incrível no Instagram e nada acontece, enquanto outros perfis parecem decolar? Pois é, o nosso papo de hoje é exatamente sobre isso. Vamos mergulhar em uma aula prática para a gente trocar o achismo por uma máquina de marketing que realmente funciona no Instagram, pensando já em 2026. Chega de cruzar os dedos, tá na hora de começar a operar com um sistema. E para começar, vamos com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, né? Ela resume o problema de um jeito perfeito. O jogo mudou. A gente não tá mais falando de curtidas, de métricas de vaidade. O papo agora é sobre retorno sobre investimento, o famoso ROI. Se um post não gera resultado de negócio, ele não é marketing. É um passatempo que custa caro. E é exatamente esse problema que a gente vai resolver. E aqui, olha só, a gente vê a grande batalha do marketing hoje em dia. De um lado, tem o que eu chamo de marketing da esperança. Sabe como? Postar e rezar para dar certo, entrar em todas as dancinhas e ficar de olho nas curtidas. Do outro lado, existe o marketing de sistema. É quase uma engenharia. Tem método, tem dados e o principal, tem previsibilidade. É a diferença clara entre jogar na loteria e construir um negócio de verdade. O nosso caminho hoje vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente enterra de vez o modelo antigo. Depois, eu apresento a solução, o sistema DPD. Na sequência, a gente vê as 5 leis para fazer essa máquina funcionar, resolve aquela polêmica de quanto postar e, no final, a gente traz a prova de que tudo isso funciona na prática. Vamos nessa? Bom, primeiro capítulo, então, o fim do marketing da esperança. O cenário digital, gente, ele não mudou um pouco, ele mudou completamente. Aquela ideia de postar uma foto bonita e torcer para viralizar já era. Isso não só parou de funcionar, como pode estar, na verdade, prejudicando a marca. O grande inimigo que a gente tem que combater é essa tal de estratégia da esperança. Hoje, a atenção das pessoas é disputada em microsegundos. O algoritmo e relatórios como o da Hootsuite mostram isso, não está mais tão preocupado com curtidas. Ele olha para microcomportamentos. Quanto tempo a pessoa parou no post antes de continuar rolando? Conteúdo genérico não é só ignorado, ele é ativamente punido pelo algoritmo, o que diminui o alcance geral da conta. Bom, se a esperança é o problema, um sistema tem que ser a solução, certo? É hora de trocar o improviso por um método, um verdadeiro sistema operacional para o marketing. Algo que dê para repetir, para medir e, claro, para otimizar sempre. E esse sistema tem nome, DPD. É só pensar nele em 3 etapas bem simples. Primeiro, direção. Aqui a gente define o foco e talvez o mais importante, o que a gente vai parar de fazer. Segundo, produção. É pegar essa estratégia e transformar em conteúdo de qualidade, com consistência. E terceiro, a distribuição. Usar dados, não achismo, para garantir que o conteúdo certo chegue nas pessoas certas e para aprender com cada post. Certo. Ter um sistema é ótimo, mas como ele funciona na vida real? E agora que a coisa fica mais prática ainda, a gente vai conhecer as 5 leis, que são as regras do jogo para operar esse sistema DPD e fazer o crescimento acontecer de verdade. A primeira lei já muda toda a nossa forma de pensar. O Instagram não é mais só uma galeria de fotos. Ele é o novo Google. Sim, é isso mesmo. O Google já está indexando os posts. E o que isso significa? Que o nosso conteúdo precisa ser a melhor resposta para uma pergunta específica que um cliente tem. Se ele não responde a nada, ele simplesmente não aparece. Fica invisível para o algoritmo. E olha, esse exemplo deixa tudo muito claro. Um post de Bem-vindo Março pode ser bonitinho, mas não resolve problema nenhum. Ninguém busca por isso. Agora, como reduzir o custo de aquisição? Isso é uma dor real. É uma busca ativa de um gestor. Um é só barulho na internet, o outro é a solução. Qual dos dois o algoritmo vai dar prioridade? Nem precisa responder, né? Lei número 2, a promessa dos 3 segundos. A batalha pela atenção é assim, brutal. O dedo da pessoa está sempre pronto para deslizar e ir para o próximo vídeo. Se a gente não fisgar a atenção nesses primeiríssimos segundos, o algoritmo simplesmente entende que o conteúdo não é bom e para de mostrar. A promessa de valor tem que ser imediata, tem que ser na cara. Esse conceito, que ficou famoso como hook point, é a peça-chave aqui. A gente precisa de um gancho, de um anzol mesmo, tanto no texto quanto na imagem. Algo que quebra aquele padrão hipnótico de rolar a tela sem parar. Sem esse gancho, a chance de prender a atenção de alguém é quase zero. E dá uma olhada nesse exemplo de gancho poderoso. Uma imagem forte com uma frase de impacto. Sua agência está queimando o seu dinheiro. Isso ataca um medo profundo que o cliente tem e gera uma reação emocional na hora. Opa, como assim? Será que a minha tá fazendo isso?
Pronto, a curiosidade foi despertada, a atenção foi capturada. Vamos para a terceira lei, liderança criadora. A lógica aqui é bem simples. As pessoas confiam em outras pessoas, ou seja, em CPFs, não em logotipos, os CNPJs. Os próprios dados da Hootsuite mostram que líderes e executivos que aparecem em vídeo constroem credibilidade de um jeito muito mais rápido. Em 2026, não tem escapatória. O líder da empresa tem que ser o principal criador de conteúdo dela. A quarta lei vem para destruir aquele mito do post perfeito, da bala de prata. Marketing de alta performance não é sobre dar uma sorte grande e acertar um post. É um processo contínuo de testar, analisar os dados e aprender com eles. É muito mais ciência do que sorte. É testar ganchos diferentes, formatos diferentes e deixar os dados dizerem o que funciona. E, finalmente, a quinta lei, a utilidade de marca. A ideia é pensar no conteúdo como se fosse uma ferramenta. A melhor forma de vender um serviço é dando uma amostra grátis da competência da empresa. É resolver um problema real do cliente antes mesmo dele pensar em contratar. O conteúdo vira uma demonstração de capacidade, não só uma promessa. Ok, se a Lei 4 fala em testar muito, isso leva a gente para aquela pergunta que não quer calar. Mas afinal, com que frequência se deve postar? Como é que a gente alimenta o algoritmo com dados sem virar um spammer e irritar quem já nos segue, principalmente se o público for mais qualificado? A solução para isso é tratar cada parte do Instagram de um jeito diferente. O feed principal, aquele que fica no perfil, é a nossa vitrine. Ali é o lugar da autoridade, com post mais denso por dia, no máximo. Já os Reels e a aba Explorar, esses são feitos pro volume. O foco ali é a aquisição, é SEO, é alcançar gente nova. Então, qual é o número mágico para um crescimento mais agressivo seguindo esse método? A resposta é de 3 a 4 posts por dia, somando tudo. Isso vai garantir aquele volume de dados que a gente precisa para a lei da iteração científica funcionar e, claro, vai maximizar as chances de aparecer para gente nova. Mas agora vem o grande truque, o pulo do gato, a estratégia do volume invisível. Desses 3 ou 4 posts diários, só um deles, aquele post da vitrine, vai aparecer na grade do perfil. Os outros ficam só no feed de Reels, alimentando o algoritmo sem poluir a fachada da nossa loja. É o melhor dos dois mundos, volume para o algoritmo e uma curadoria impecável para os seguidores. E para provar que tudo isso que a gente conversou não é só teoria, vamos dar uma olhada no método em ação. Vamos falar de uma agência que vive e respira essa filosofia todos os dias. Essa agência é a Concept Marketing, lá de Sorocaba. E o ponto mais importante aqui é que eles não criaram isso ontem. O sistema DPD que a gente viu foi formalizado por eles lá em 2018. Ou seja, é um método que foi testado no campo de batalha, que vem entregando crescimento previsível para os clientes deles há quase 10 anos. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Depois de tudo que a gente viu, vale a pena olhar para o próprio marketing e responder com total sinceridade. Ele é um sistema ou é uma loteria? Existe uma construção de uma operação previsível ou é só uma questão de comprar um bilhete e torcer pelo melhor? A resposta para essa pergunta vai definir completamente os resultados daqui para frente.